Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bom dia, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse dia de hoje, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia louvando, exaltando e glorificando o nome do Eterno, o nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Que o Senhor Deus possa te visitar nesse dia para te curar, te libertar, te transformar, para abençoar a sua vida, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o teu coração, aquietando o teu espírito e a tua alma. Não fique preocupado com nada, apenas mantenha a tua confiança, porque as ondas elas vão se aquietar, a fúria do mar vai passar e certamente viveremos uma grande bonança. Eu acredito na promessa de Deus, acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diz exatamente isso, que os que ouvem e praticam a palavra de Deus é comparado a uma casa que está alicerçada, fundamentada sobre a rocha. Pode combater vento, rios, ondas, a casa não cai. Mas se eu ouço e não as pratico, aí é a casa sobre a areia. Aí a primeira marolinha, essa casa, ela vai ruir, ela vai cair. Então mantenha-se firme, mantenha-se sempre com a tua esperança ativada e acredite que Deus, ele é um Deus que não nos abandona, ele não nos deixa só. Eu quero aqui estender o meu bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos os membros da Renovar de Jandaia do Sul. Ontem nós tivemos um culto às 19 horas e 30 minutinhos. Um abraço aos irmãos. Quero deixar meu abraço aqui à irmã Marina. Oramos por ela ontem. Espero que ela esteja melhor. Deixo o meu abraço a todos os nossos irmãos da sede aqui de Mandaguari, na Avenida Amazonas 2220. E claro, ontem também, onde esteve o Bispo Isaac Souza, em Apucarana, na rua Rio Tibagi, 251. A todos os nossos irmãos que nos ajudam mantendo a programação da Motivasat, mantendo as nossas igrejas, nos ajudando, né? Porque são parceiros, nos ajudando com a sua fidelidade, com a sua semente, nos ajudando com a sua contribuição. Você que investe nessa obra, você conhece esse solo é um solo fértil, esse solo é um solo abençoador, então você pode investir que certamente você vai estar colhendo 100 vezes mais. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão aí sintonizados no programa Mudança de Vida desta manhã de quarta-feira. Já estamos no meio da semana 27 de maio do ano de 2020, o ano de Davi, o ano da unção de Deus. E eu quero que Deus ele realmente derrame sobre a tua vida uma unção que renove as tuas forças, que renove a tua fé, que renove a tua esperança. Você que está aí participando pelo Facebook, compartilhe o nosso programa, marque uma pessoa. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre a vontade de Deus, explanando um pouco o começo, o começo da igreja, falando sobre o início da igreja, a que é chamada igreja primitiva, e como eles se comportaram diante da pregação do evangelho. Então tem algo que certamente vai abençoar a tua vida, vai te dar um elevo espiritual. E também você que está participando pelo aplicativo, você sabe que dentro da plataforma, dentro do aplicativo, você tem acesso a todas as nossas redes sociais. Então, você que ainda não tem o aplicativo da Motivasat, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo no teu celular. No teu celular, você vai ver o ícone do WhatsApp. Clicando nele, você vai ser redirecionado ao WhatsApp e você pode mandar o seu pedido de oração, pode mandar o seu alô, você pode estar interagindo comigo, Pastor Valdo, com o Bispo Isaac Souza. Você pode estar interagindo com o nosso ministério. E você que ainda não tem, baixe e querendo interagir pelo Facebook, você vai encontrar lá também o ícone do Facebook, do Instagram e do Twitter. Então, ele é um aplicativo completo, é um aplicativo que todos aqueles que têm, aonde estiver,
pode estar participando do programa direta ou indiretamente, ouvindo louvores, ouvindo uma pregação agradável, sadia, inteligente, e isso certamente vai agregar, isso vai somar na tua vida. Antes de vir aqui para o Paraná, eu me recordo, eu estava no metrô e aí o bispo, aí mandei um alô e o bispo Isaac Souza respondeu na hora. Pediu que eu até gravasse um áudio, e eu estava no metrô de São Paulo, um metrô lotado. Mesmo assim eu gravei um áudio dando um bom dia para os irmãos, e ele pôs no ar. Então é muito bacana a forma de interação, sabe, meus queridos irmãos? Porque, pastor, eu tenho dificuldade para digitar no celular. Grava um áudio. Grava um áudio, fale o nome das pessoas que você quer oração, ou teu nome, a tua cidade, e nós vamos anotar para estar orando. Eu tenho falado aqui na rádio que eu comecei um culto muito especial às terças-feiras lá na igreja, e eu o intitulei como o Socorro de Deus. E olha, irmãos, eu tenho lá nome de muitas pessoas, e nós estamos fazendo aquilo que foi proposto. Eu estou orando, estamos clamando, eu trago uma reflexão da palavra de Deus e nós estamos orando ao Senhor. E estamos fazendo isso porque hoje mais do que nunca, o Brasil precisa de um socorro de Deus. O brasileiro, o povo brasileiro precisa ser socorrido pelo Senhor. Eu não sei até que ponto é verdade, porque infelizmente, a nossa mídia, ela é muito corrupta, ela é muito mentirosa, ela faz um jogo tão sujo que nós não acreditamos em tudo que lemos. Eu procuro acompanhar outras fontes, mas eu li agora pela manhã que no Brasil já foi constatado mais de 1.000 mortes pelo coronavírus em 24 horas. Ou seja, o Brasil já superou em número de mortes a Espanha e a Itália. Já ultrapassou os Estados Unidos. Se continuar desse jeito, o que vai acontecer com esse país? Então é muito complicado, sabe? Porque nós estamos vivendo uma realidade, isso é fato. Eu não sou nenhum insensato, não sou nenhum imprudente, nenhum infantil de tentar convencer o contrário diante do que nós estamos enfrentando. Mas verdade é que muitas coisas são ocultas, muitas coisas estão escondidas, que a nação, o povo brasileiro, eles ficam sem saber se é verdade. E por que isso? Porque nós ouvimos tantas coisas, porque todo dia tem tantas informações, tantas coisas que vão surgindo, que vão aparecendo, que aí a gente fica confuso realmente. Mas, então eu preciso que você se una, preciso que você esteja unido com a igreja. A tua família, e glória a Deus por isso, ela pode estar bem, vocês podem estar vivendo até razoavelmente, mas muitas pessoas estão sofrendo. Aqueles que não estão sendo contaminados já não têm mais recursos. Não tem recurso para água, para luz, para o mercado. Então nós estamos precisando de um socorro. Definitivamente nós estamos precisando de uma intervenção divina. Estamos precisando que o Senhor ele brade do céu para ele mudar a história dessa nação, a história desse governo. Governo que eu digo não é só o federal, é de todas as esferas, que não se une, que cada um tem o seu jogo. É um reino dividido. Reino dividido não vai para frente, não subsiste, ele cai por terra. E vivemos exatamente um reino dividido no Brasil, não é de hoje não, é desde a sua fundação. Agora, a igreja não pode ficar dormindo. A igreja não pode ficar indiferente diante a uma realidade tão cruel que o povo brasileiro vem enfrentando. A igreja não pode ficar nesse estado de inércia. É o momento de orar. É o momento de buscar a Deus. É o momento de invocar o nome do Eterno. É o momento de nós verdadeiramente vestir pano de saco, jogar terra na cabeça e clamar a misericórdia do Senhor. Clamar a misericórdia dele para que ele possa
olhar para essa nação e sarar essa nossa terra. Que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro, o povo tão sofrido, o povo trabalhador, o povo dedicado. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Eu estou falando tudo isso porque eu quero me unir com você em oração. E independente se você é da cidade de Jandaia do Sul ou não, você pode estar orando toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite, você pode estar orando também e pedindo a Deus esse socorro, dizendo: Senhor, eu uno a minha fé com a fé do teu servo, que agora está lá na igreja orando. E eu sei que Deus nos ouvirá, Deus nos atenderá, Deus nos abençoará. Você que quer compartilhar o programa Mudança, pode começar a compartilhá-lo nesse exato momento, como também você pode estar interagindo comigo. Mande seu joinha, seu coraçãozinho, bom dia, paz do Senhor. Você pode escrever nos comentários o teu pedido de oração, que certamente eu estarei respondendo no final do programa. E aqueles que precisarem de oração, levarei para a igreja o teu nome e nós estaremos orando e pedindo a Deus em favor da sua vida. E você, querido, querida, que está ouvindo pelo aplicativo, você também pode interagir pelo WhatsApp da Motivasat. E quem não tem, eu não tenho o número do WhatsApp, todos os dias eu faço questão de passar o número do WhatsApp da Motivasat para que você também interaja. Você pode anotar, colocar aí nos seus contatos e então você pode estar repartindo conosco as tuas experiências. Você pode estar fazendo o teu pedido de oração e eu vou estar orando. O Bispo Isaac Souza, na oração do meio-dia, ele também estará apresentando a tua causa ao Senhor. O nosso WhatsApp, o telefone da Motivasat, o DDD é 44, o número é 998 33, DDD 44, telefone 99897 6833. Interaja conosco, que certamente vai ser uma honra poder estar respondendo e estar orando por você. Muito bem, nós vamos continuar o nosso assunto que eu comecei na segunda-feira, falando sobre a vontade de Deus, e hoje eu quero apresentar uma outra situação para que nós cristãos, de um modo geral, ou você que está ouvindo, que ainda você é um simpatizante, você gosta da Motivasat, você gosta da pessoa do Bispo Isaac Souza, de repente você nunca visitou uma das igrejas Renovar aqui no Paraná, você tem aí o meu convite. Você pode estar comigo na Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal, no centro da cidade de Jandaia do Sul. Como você pode estar junto com o Bispo Isaac Souza na Avenida Amazonas 2220. Logo mais, daqui a pouco, o tempo está passando tão rápido, às 2h da tarde, vai ter um culto muito especial e o Bispo Isaac Souza estará presente nesses dois horários, às 14h e às 19h30. Você é o nosso convidado. E então, você sendo cristão ou não, é muito gratificante nós sabermos e conhecermos um pouco mais acerca desse Deus que nós servimos. Não basta apenas dizer que Deus ele pode curar, Deus ele pode abrir uma porta. Eu tenho que conhecê-lo. A minha vontade precisa estar em conexão com a vontade de Deus. E eu não posso esquecer que, tanto na minha vida, como a vontade que sempre vai prevalecer é a de Deus. Aquela secreta, lembra? Deuteronômio 29:29? Ela rege o universo. Tem coisas na nossa vida que nós não teremos resposta. É vontade secreta de Deus. Vontade revelada de Deus está dentro da palavra. Olha que interessante. Se eu quero conhecer a vontade revelada de Deus, eu tenho que ir para a palavra de Deus. Na palavra de Deus,
eu conhecerei a sua vontade. Na palavra de Deus, eu saberei acerca da vontade de Deus. Eu sei que existe uma confusão muito grande de cristãos, porque o que nós fazemos, eu vou fazer uma ilustração aqui para que você entenda melhor. Talvez você já fez isso. Eu vou citar um exemplo aqui, vai. Uma jovem ou um rapaz, eles resolvem casar. Aí então essa pessoa ela fala: Senhor, eu quero que esse casamento seja segundo a tua vontade. Eu quero que isso dê certo, que essa pessoa seja a única pessoa da minha vida. Eu não quero errar. Por que nós fazemos isso? Pelo medo de errar. Pelo medo de fazer alguma coisa e depois sofrer. Porque nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos. O sofrimento veio por consequência do pecado do nosso pai Adão. Então, mediante este pecado, a terra e a humanidade sofrem as consequências. Mas Deus, ele não criou, quando o texto de Gênesis 1:31 diz que viu Deus que todas as coisas foi muito bom. Deus, ele colocou a criação do universo, animais aquáticos, terrestres, os que voam, junto com o homem, e ele diz: tudo isso que eu criei é muito bom. E ele coloca o homem no Éden. Lá no Éden, nós vamos encontrar uma terra fértil, extremamente abençoada, porque ela é produtiva. E nós encontramos também uma harmonia espiritual dentro do relacionamento homem e Deus. Porque a Bíblia diz que no final do dia o Senhor visitava Adão e ele era como que se ele perguntasse se estivesse faltando-lhe alguma coisa. Uma preocupação pelo bem-estar do homem. Mas resolvemos pecar. Resolvemos desobedecer. Fomos rebeldes à sua voz. E a consequência é a realidade que nós estamos vivendo. Doenças, pestes, praga, terremoto, guerra, rumor de guerra, competição, conflito, homem matando homem, falta de respeito e tantas outras coisas ruins que assolam as nossas vidas. Pois bem, então, diante de tudo isso, eu procuro fazer as coisas para não errar, porque eu sei que se eu errar, eu vou sofrer com isso. Se ela não for a mulher da minha vida, será que eu vou casar para depois de 1 ano separar? Aí tem um outro exemplo. O emprego. Eu entro no emprego, eu quero crescer no emprego, mas aí eu sou perseguido, aí eu sou confrontado, de repente, aí eu saio do emprego. Existem muitas situações, muitos exemplos que a gente poderia estar citando aqui. Então, quando nós vamos fazendo as nossas escolhas sem a direção de Deus, nós erramos e, consequentemente, sofremos aquilo. Por isso, lembram, Tiago, lá no capítulo 5, verso 13, que nós lemos ontem, mais precisamente verso 15, se Deus, ele quiser, eu irei a tal lugar. Se Deus, ele quiser, então eu negociarei. Se ele quiser, para que eu faça as coisas dentro da vontade de Deus, então eu vou percebendo que as coisas naturalmente elas vão seguindo o seu curso, sem grandes surpresas pelo caminho. Lembra o que Deus ele disse para Josué no capítulo 1? Imagina isso, Josué ele assume a liderança. Moisés agora ele não existe mais, e então Deus ele precisa conduzir esse povo para introduzi-lo na terra prometida. Mas o que Deus ele diz para Josué no capítulo 1, no versículo 8? Deus ele diz assim: olha como nós que queremos viver a vontade de Deus precisamos de Bíblia. Diz assim: não te aparta da tua boca o livro desta lei. Antes,
medita nele de dia e de noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, prudentemente te conduzirá, e tudo o que fizeres prosperará. Ele estava dizendo que a trajetória, a vida, o curso da vida de Josué daria certo. A ideia do prosperar, no verso 8 do capítulo 1, seria um caminho bem sucedido. Ele não sofreria tanto, ele não pereceria tanto. Então eu quero trazer uma informação para você e quero te fazer pensar. Você quer viver a vontade de Deus? Acredito que você respondeu sim, eu quero. Então eu faço uma segunda pergunta. Quanto tempo você gasta na Bíblia Sagrada? Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Porque, querido irmão e querida irmã, muitas pessoas correm por aí e por acolá a doidivana, perdidos, sem rumo, sem direção. E não que isso seja errado, mas ela vê na figura do pastor aquele que vai lhe dar uma saída. Acaba enxergando na figura do pastor aquele que vai orar pela vida dela, Deus vai responder e vai sanar o seu problema. Acaba vendo na figura do pastor aquele que vai dar um conselho e o conselho vai dar a direção para a vida dela. E ela se esquece que o pastor também é de carne e ossos, que ele também é passivo de erro, que ele também tem emoções, tem lutas, tem problemas, tem compromissos. Precisamos tanto de perdão como você. Precisamos tanto de socorro como você. Precisamos tanto da presença de Deus e da vontade de Deus explícita em nossas vidas como cada um de vocês. Então, se eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida e eu não quero conhecer Bíblia, eu não quero participar de ensinamento, de culto, eu não tenho, eu passo a semana inteira, eu não pego na Bíblia para ler um pouco, para meditar um pouco, então vai ficar muito você descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Bom, vamos a uma leitura de um texto aqui da palavra de Deus. 12, versos 1 e 2, esse texto é muito conhecido. Acredito que desde segunda-feira alguém pode ter imaginado. O pastor vai ler Romanos capítulo 12. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, deixe-me chamar a tua atenção para esse texto que acabamos de ler. A Bíblia está falando, o apóstolo Paulo, a carta que ele escreve para os crentes de Roma, ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, vocês precisam se apresentar a Deus, apresentar o teu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Espera um pouquinho. Sacrifício? O que é sacrifício? Qual é o contexto do sacrifício bíblico? Todo sacrifício que era feito, o animal não poderia ser qualquer animal. Exemplo disso, Êxodo 12. Tinha que ser Deus ao fazer do sacrifício do Cordeiro Pascual, lá do capítulo 12 do que fosse macho, de no máximo 3 anos, uma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença. Ou seja, Deus, o animal que fosse sacrificado, fosse um animal perfeito em tudo.
Aí eu dou-me o direito de pensar o seguinte: se Deus ele exigia que o animal fosse um animal perfeito em todas as condições para sacrificar a ele, qual é a mensagem que Deus ele estava passando para nós dias de hoje? Que Deus não recebe as coisas de qualquer jeito. Que eu não posso dar para Deus as coisas de qualquer forma. Eu não posso tratar os assuntos concernentes ao reino de Deus, a obra de Deus, de um jeito qualquer, como que se fora para ninguém. Eu não posso agir assim. Lembra de Daniel capítulo 6, quando o rei Dario pegou os utensílios da casa de Deus em uma festa de orgia, começou a beber vinho, usando as taças e os utensílios da casa de Deus, e a mão apareceu escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel e Pasquim. Lembra disso? E a Bíblia diz que naquela mesma noite ele morreu, porque ele não era para se brincar. Hoje os cristãos, não estou aqui generalizando, mas infelizmente muitos não conseguem entender que o trabalho do reino de Deus, o trabalho da obra de Deus é feito com muita seriedade. Não é feito de qualquer jeito, não é para se brincar, não é para nós acharmos que Deus, por ser misericordioso, ele aceita as coisas de qualquer forma. Talvez quem está me ouvindo aí pode ser até um obreiro da casa de Deus e você precisa pôr a mão na consciência. Tá levando as coisas de Deus de qualquer jeito, no oba-oba. Você é uma pessoa que faz as coisas do teu jeito, não respeita a hierarquia, vai a hora que quer, faz do jeito que quer, não dá satisfação. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. E é Deus que vai cobrar de você, viu, querido? É Deus que vai cobrar de você. Se essa palavra não gerar temor na tua vida, então não vai ter mais nada que vai gerar. Ou nós nos conscientizamos que para viver a vontade de Deus, nós estamos fazendo tudo para Deus e para a glória de Deus, ou então nós estaremos brincando de fazer a obra de Deus aqui nesta terra. E vai ter um dia que Deus ele vai requerer. Então a ideia do sacrifício de Romanos 12 é apresente o seu corpo como um sacrifício, só que, olha que interessante, vivo. Por quê? Porque ele está falando de consagração. O animal da lei de Levítico, a lei que exigia o sacrifício do animal, tinha que ser um animal, como eu acabei de dizer, macho, no máximo 3 anos, sem defeito, sem mancha, sem nada. O sacrifício da pessoa santa e bendita de Jesus no Calvário, representando o Cordeiro, segundo o que João falou, o que João Batista, o Batista, ele falou no capítulo 1, versículo 21 do Evangelho de João, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, ele estava dizendo, lá está indo o Cordeiro Pascual que salvará a humanidade, que vai remir o homem do pecado, que vai reconciliar o homem com Deus mediante o seu sacrifício. E olha, queira quem quiser, aceite quem quiser, ele é, foi e sempre será o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado por mim e por você. E ele não tinha pecado, nele não tinha mancha, nele não tinha nenhum resíduo que o condenasse, nenhuma mancha que o condenasse. E ele, ao dar a Deus, no momento que ele dá o seu filho para morrer pela humanidade, naquele momento ele deu algo aceitável, que foi a morte do seu filho Jesus na cruz do Calvário. Agora, para mim e para você, o sacrifício é vivo, porque há uma consagração. Há uma consagração, e esta consagração, que nada mais é do que separação, incisão,
é nós nos separando do mundo. Talvez aqui no versículo de número 1, eu gastarei todo o tempo do meu programa só tentando explicar para você que se eu vou me apresentar diante de Deus, eu preciso me apresentar como um sacrifício não morto, mas vivo, porém separado, consagrado para o Senhor. Uma vez que estivermos consagrados a Deus, então nós experimentaremos a bondade e a vontade que Ele tem para nós. Vamos seguir. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que interessante. Deus, ele exige de mim e de você que aquilo que estivermos fazendo para ele seja agradável. Que ele se agrade. Que ele tenha prazer. E por quê? É muito fácil nós interpretarmos o texto. Por quê? Porque quando eu for fazer algo para Deus, eu tenho que ter na minha consciência que aquilo que eu estou fazendo, de fato, irá agradá-lo. Eu vou mudar o contexto. Nós sabemos o que desagrada a Deus. Fofoca desagrada a Deus, mentira, todo tipo de pecado desagrada a Deus, briga desagrada a Deus, contenda desagrada a Deus, facção, orgia, lascívia, orgulho, ganância, arrogância, ira. Nós sabemos do que desagrada a Deus. E sabendo daquilo que desagrada a Deus, o que fazemos? Evitamos. Não quero desagradar a Deus. Então, para mim não desagradar a Deus, eu procuro viver e andar de uma forma coerente. Que Deus se agrade. Mesmo sabendo que aqui ou acolá eu posso fazer alguma coisa que irá desagradá-lo, mas então eu reconheço e peço perdão a Ele para continuar andando no centro da vontade dEle. Então eu sei também que aquilo que eu estou fazendo a Deus pode agradá-lo. Vamos voltar para o culto? Quando nós voltamos para o culto, que a Bíblia diz tem que ser santo, tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se é algo vivo, separado, santo, consagrado, e que precisa agradar a Deus, Deus ele vai olhar aquilo que eu estarei entregando, dando ou fazendo para Ele. E Ele precisa aceitar. Eu vou simplificar. Lembra do batismo? João o Batista estava no Jordão batizando as pessoas, quando de repente Jesus vai se aproximando para ser batizado por ele. O que João Batista ele diz? Ele diz, não, eu é que preciso ir ser batizado por ti e vem o Senhor a mim. O que Jesus responde para ele? Jesus responde para ele, deixa por estar, João, porque é necessário que se cumpra toda a vontade de Deus, é necessário que se cumpra tudo aquilo que foi determinado por Deus. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ao cumprir a vontade de Deus, ele é batizado, e quando ele é batizado, a voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem me dá satisfação, pelo simples fato dele ter se batizado. Então nós sabemos também o que agrada a Deus. Nós sabemos que uma vida santa agrada a Deus. Você que não se batizou porque não quer, você não está agradando a Deus. Você sabe que tem que entregar a vida para Cristo e ter uma mudança, mas não quer, não está agradando a Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos encalhar nessa encruzilhada. Ou eu agrado ou eu desagrado a Deus. Agora cabe a mim escolher qual é a mão que eu vou seguir adiante, aquela que agrada ou não. Se eu quero viver a vontade de Deus, então eu preciso entender esses princípios. Aí ele diz que é o vosso culto racional. Um culto que usa-se o raciocínio. Eu penso, eu vou louvar, eu tenho que agradar o meu Deus com o meu louvor. Eu vou pregar, eu tenho que pregar e entregar a minha vida
de uma forma que Deus se agrade, sabendo que eu estou fazendo aquilo de todo o meu coração. Eu vou fazer alguma coisa pelo prédio da igreja, eu vou fazer porque eu sei que fazendo isso eu vou melhorar o bem-estar das pessoas que estarão nesse prédio e, consequentemente, Deus se agradará daquilo que eu estou fazendo. Querido irmão, querida irmã, você conhece a tua vida. Você sabe se está agradando a Deus ou não. Não precisa que ninguém ele venha te dizer abertamente. Uma criança, ela não sabe o que faz. Um adulto sabe. E hoje, nesse século que nós estamos vivendo, as crianças já nascem sabendo de muitas coisas. Apresente isso daqui para uma criança, para você ver. A criança hoje, ela está tão mais evoluída do que as crianças, por exemplo, da minha época, anos 70. Agora, se nós queremos viver a vontade de Deus em nossas vidas, precisamos levar em conta se o nosso corpo é um sacrifício vivo, santo, que venha a agradar a Deus, entregando a Ele um culto racional, com as nossas faculdades mentais. Quando há a transição do versículo 1 para o versículo 2 de Romanos 12, ele nos traz mais uma informação. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, não se amolde a este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, por que é importante entender o 1 para saber o que o 2 está dizendo? No 1, ele diz que nós precisamos nos apresentar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso representa um culto racional, inteligente. No 2, é como que se houvesse um conflito. Não se amolde, não permita que o mundo mude o contexto do versículo 1. Não vos conforme com esse mundo, mas transforma ele. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua conduta, mantenha a sua vida de acordo com o que o versículo 1 está falando, porque aí no 2 você vai transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Agora há uma questão muito curiosa, porque ele nos aconselha a não aceitar, a não nos conformar, a não nos amoldar com o conceito desse mundo, mas transformar pela renovação do entendimento. Transformar pela renovação do entendimento é saber aquilo que é certo e aquilo que não é certo. E aquilo que não é certo eu não aceito, porque eu já tive um pleno entendimento sobre isso e então eu não aceito. Por exemplo, hoje nós vivemos num mundo onde nós somos obrigados a aceitar o casamento homossexual, nós somos obrigados a aceitar os casais homossexuais se beijando em qualquer lugar. Hoje nós somos obrigados a aceitar que o casamento já é coisa do passado, que família não precisa ser constituída necessariamente por um homem, uma mulher e filhos, mas pode sim um homem adotar um filho, uma mulher, mais uma mulher adotar um outro filho. Então estão tentando fazer com que nós aceitamos isso. O que o mundo está fazendo? O papel dele. Tentando me convencer que eu tenho que aceitar isso. Que eu tenho que aceitar. Se na minha família aparecer alguém que diz, olha, eu tenho que aceitar. Aqui uma moça ou um rapaz resolve ir viver com outro do mesmo sexo, eu tenho que aceitar. Que o casamento hoje não é mais homem, mulher que gera uma criança, que 2 homens podem adotar uma e a criança falar, eu tenho 2 pais.
Ou vice-versa, né? A criança diz, eu tenho duas mães e tem que aceitar isso como normal. Eu, no entendimento que eu tenho, não pela Bíblia, mas num Deus santo que eu sirvo, eu vou sempre bater de frente e dizer, eu não aceito. Porque família foi aquilo que Deus deixou. Família é homem, mulher que geram crianças. Família é uma instituição criada por Deus, não invencionismo humano. Então, se eu quero viver na contramão do mundo, eu não me conformo com ele e com a doutrina dele, mas eu procuro renovar com o meu conhecimento, com o que Deus ele me entregou para transformar essa conduta. Então, se eu tiver que conversar com alguém, eu vou transformar essa conduta para tentar mudar e dizer não é certo. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou hétero, não é porque eu sou casado com uma mulher, não. Mas é provar. Não aceito isso porque Deus não aceita. Porque Deus não quer. É essa a mudança comportamental que precisa gerar transformação nesse mundo que nós vivemos. E aí, o verso 2 ele conclui da seguinte forma: que nós mudando o conceito do mundo, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu preciso concluir, eu tenho mais 5 minutinhos, mas antes de concluir, eu disse para vocês que a igreja, que somos nós, que precisa experimentar a vontade de Deus, e a vontade de Deus consiste em Bíblia, em palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, descobriremos também na nossa vida e na nossa conduta se estamos agradando a Deus para viver a vontade dele ou não. Quando a igreja ela nasceu, ela surgiu com o batismo do Espírito Santo, e logo em seguida houve uma certa confusão em Atos 2, e Pedro toma a palavra e ele prega aquele povo. Pedro vai pregando, e aí a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Quase 3.000 almas. É como se uma igreja já nascesse explodindo. Agora eu quero que você pense comigo. Meu tempo está acabando e eu preciso correr. Quero que você pense comigo. Quase 3.000 pessoas. Uma de um lugar, outra de outra. Uma com uma forma de pensar, outra com outra. Uma com uma cultura, outra com outra. Cada pessoa pensando diferente, agindo diferente, se movendo diferente, costumes diferentes, linguajar diferente, tudo diferente. Só que todas essas pessoas dividem o mesmo espaço para servir o mesmo Deus. Imagina isso. Imagina isso. Aí então, o que vai acontecer? Bom, agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu conheci Jesus, eu senti a presença dele na minha vida, mas e agora? Como é que eu vou viver? Fala aí. Ô seu Pedro, ô irmão Pedro, e agora? Como é que eu devo viver? Eu vou citar aqui um exemplo, tá? Estou citando exemplo, não vai sair por aí falando que eu falei que está na Bíblia. Eu sou um africano, eu estava lá junto com eles e eu sou africano. Eu vim de uma cultura, eu tenho um linguajar diferente, eu tenho uma crença diferente. Aí eu chego pro irmão Pedro, falo para ele, irmão Pedro, e agora? Como é que eu devo viver? Olha o que diz Atos 2,37. Ouvindo eles isso, né, a mensagem de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E agora? E agora? Eu sou crente? O que eu faço? O que eu faço da minha vida? Fala aí para mim. E aí o apóstolo Pedro vai dar um pontapé inicial para eles, mostrando para eles qual era a vontade de Deus para a vida deles. Talvez alguma coisa aqui vai falar contigo. O verso 38 diz assim, ó, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, olha, porque é a vontade de Deus. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom
do Espírito Santo. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo para eles o seguinte: primeiro, se arrependa verdadeiramente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vontade de Deus na vida do homem, na vida da mulher, consiste na necessidade da mudança na prática da vida cristã. Deus exige que haja uma mudança nas nossas práticas, na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa fala. Deus exige isso. Isso é uma necessidade de mudança na prática da vida cristã. Então Pedro fala, vocês precisam mudar primeiro o comportamento de vida, com arrependimento. Tudo que vocês fizeram, não importa, se arrependam. Em seguida, sejam batizados, vivam uma nova vida para Cristo Jesus. E então serão perdoados dos seus pecados. E aí, uma dádiva. Eu fiz a vontade de Deus porque eu me arrependi, porque eu me batizei morrendo para o mundo e vivendo uma nova criatura para Deus. E agora sou morada do Espírito Santo de Deus. Reparou? Cumpriu a vontade de Deus, veio o Espírito Santo e fez morada nele, constituindo este indivíduo filho e filha de Deus. Agora, nós podemos encontrar a vontade de Deus nesses versículos. A vontade de Deus que está aqui, uma é salvar, 2, restaurar, 3, multiplicar o reino de Deus. Eu vou terminar a minha fala comentando sobre isso. Salvar, restaurar e multiplicar o reino de Deus. Você quer cumprir a vontade de Deus na tua vida? Quer viver e experimentar a vontade de Deus na tua vida? Já entregou a vida para Cristo? Se batizou? O Espírito Santo habita na tua vida? Pois é, Deus espera de você agora que essa experiência alcance outras pessoas para salvar. Foi restaurado? Depois que você foi perdoado pelos seus pecados, Deus restaurou a tua vida? Restaurou teus pensamentos, tuas emoções, restaurou a tua vida e a tua comunhão com Ele? Muito bom! Vá levar essa restauração para outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Você está fazendo com que o reino de Deus se multiplique aqui na terra? Está conseguindo ir buscar lá o perdido? Está conseguindo levar a palavra de esperança para quem está longe da presença de Deus? Então vai lá fazer isso, porque isso é a vontade de Deus para a tua vida. Geralmente nós queremos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas somente para satisfazer nossos deleites, nossas vontades e nossos prazeres. E nos esquecemos que a vontade de Deus consiste também em multiplicar o reino de Deus, em restauração de vida, em salvação de vidas. Quem sabe eu não estou falando aqui com um obreiro, um pastor, um evangelista. Quem sabe eu não estou falando com alguém que foi da linha de frente da igreja para levar a palavra de Deus dentro de uma comunidade ou em qualquer outro lugar e hoje não está fazendo nada e está achando que está em paz com Deus. Deus, ele vai cobrar. Se eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, eu preciso entender que existem dois lados. O primeiro lado é que a vontade de Deus para cumprir na minha vida, de fato, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas Deus exige também que haja um pouco de boa vontade de mim, cristão, transformado, regenerado, salvo, transformado e batizado com o Espírito Santo, que eu faça com que vidas elas sejam alcançadas pela palavra de Deus e pelo testemunho de vida. Querido e querida, eu termino a minha fala nessa manhã de quarta-feira, pedindo a Deus que haja um despertamento na tua vida, pedindo a Deus que haja uma mudança na tua vida, pedindo a Deus que você comece a viver e a experimentar algo novo que Deus ele tem para você. Deus ele quer mudar a história da tua vida e quer que você use essa mudança para mudar outras vidas que ele colocar na tua presença. Eu quero terminar esse dia pedindo ao Senhor que ele venha te visitar, que ele venha te despertar, que ele venha transformar a tua vida e glorificar o teu nome nesse dia de hoje.
Que Deus em Cristo te abençoe. Que a tua quarta-feira seja repleta de bênção. Abra a tua boca, fale do Senhor. Você reconhece que a bondade dele e a vontade dele se cumpriu na tua vida, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Leve adiante isso, porque esta é a vontade de Deus também para a minha e para a tua vida. E ai de mim se não pregar esse evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito bem, 9 horas e 48 minutinhos. Eu tenho 2 minutos para um break e logo em seguida a pastora Fátima Figueiredo com o programa Entre Elas, mas eu quero terminar essa programação como eu sempre faço, solicitando, pedindo, apelando aos irmãos, que vocês nos ajudem com o ministério, sendo fiel com o teu dízimo, sendo fiel com a tua oferta. Meu irmão, minha irmã, se eu estou aqui todos os dias no finalzinho do meu programa, usando 1 minutinho para passar o número da agência, da conta do banco, para que você nos ajude, é porque de fato há uma necessidade. Então, que hoje você possa estar indo a uma agência do Banco Bradesco e você possa estar também entregando a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição para a obra de Deus. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Que Deus te abençoe, semeia a tua oferta de amor, semeia o teu santo dízimo, nos ajude nesse momento, porque o que você semeia, Deus, ele vai multiplicar na tua vida. Amém? Eu sou o pastor Valdo Figueiredo. Amanhã, quinta-feira, nós temos 2 cultos especiais na nossa igreja, um às 15 horas e o outro 19h30, que inclusive amanhã às 19h30, com a presença do bispo Isaac Souza, juntos nós estaremos realizando um culto poderoso. A cada quinta-feira o culto ele tem sido melhor. Então, quinta-feira, amanhã, você tem um compromisso na Avenida Souza Naves 495, não podendo ir 19h30, compareça às 3 horas, eu estarei ali na igreja, e 19h30 eu e o bispo Isaac Souza estaremos ali para orar e abençoar a tua vida. E logo mais, às 14h e 19h30, na Avenida Amazonas 2220, bispo Isaac Souza em um culto muito especial para abençoar a tua vida. 9 horas e 50 minutinhos, eu vou ficando por aqui, me despedindo, deixando o meu forte abraço, pedindo que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde, que você tenha um dia repleto de bênção. Amanhã temos um novo compromisso às 9 horas da manhã com o programa Mudança de Vida. E lembre-se sempre, siga mudando de vida.